Assista agora. Jornal Cidade Livre. Jornal Cidade Livre. Apoio Cultural. Itapê Pneus, desde 1948, servindo você. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Estou recebendo aqui o nosso correio de Itapetininga, que vamos debater muito sobre ele hoje. Nessa sexta-feira, dia 19 de julho, sexta-feira fria na cidade, como já é peculiar no inverno de Itapetininga, que deixa o clima agradável. Gosta de frio, Abdul? Seja bem-vindo. Pouco, obrigado. Angatuba é mais frio que aqui, mais né? fria, Angatuba mais fria. O nosso amigo aqui é o coordenador da regional da o PSDB na região. PSDB, nós estamos aguardando uma reunião aí no geral com os prefeitos, vices e vereadores que vai ter nos próximos meses para estar alinhando. E, enfim, o PSDB tem que melhorar bastante, senão o negócio, a tendência é piorar. Então a gente está se organizando para fazer um congresso estadual aí para estar melhorando as ideologias e tem que ouvir mais as ruas. Então tem muitos políticos aí do PSDB que está se fechando e tem que ouvir mais o clamor da população e estão fazendo o contrário. Professor José Roberto, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Gustavo. Boa noite mesmo. Boa noite, Itapetininga. Sempre legal estar conversando e hoje a gente tem bastante coisas interessantes para tratar. E o Marcos Nanini, seja bem-vindo. Apareceu depois das eleições, nosso candidato a vice-prefeito aqui nas últimas eleições. Seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Boa noite à mesa, boa noite a todos. Boa noite, Itapetininga aí. E obrigado pela oportunidade de a gente estar aparecendo novamente, né, Gustavo? Já saiu um pouquinho da política, mas a política não saiu de você. É verdade, a gente que está na verdade, a gente que está no comércio, no dia a dia, a gente acaba fazendo política, né? A gente está preocupado com a cidade, preocupado com a população. O comércio também precisa muito que a cidade esteja caminhando bem para o comércio e bem também, né? Maravilha. Então, esses são os nossos 3 convidados e amigos de hoje. Nessa sexta-feira, hoje o jornal vai acabar com 10 minutinhos de antecedência, porque a TVI vai transmitir a missa lá na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, a missa lá que vai abrir aí a Jornada Mundial da Juventude aqui na região. Acho que vai homenagear, fazer alguma oração para os peregrinos que irão até o Rio de Janeiro. Mas sexta-feira, como já é de costume, tem jornal de Correio de Itapetininga nas bancas, que nós vamos debater essas notícias aqui, principalmente essa notícia bombástica de hoje. Pesquisa aponta que gestão de Fiore recebe nota 4,4. É isso aqui, então a gente vai ser a principal notícia da segunda parte do jornal Cidade Livre. Lembrando também que amanhã, como disse o Augusto aqui em off, o governador Geraldo Alckmin estará em Alambari. Inaugurando outra pedra fundamental. Outra pedra fundamental, lá do viaduto, né? Viaduto da Raposo Tavares. Maravilha. Vamos debater a questão mais regional na segunda parte. Vamos para as notícias, então. Lembrando, essa caneca bonita aqui você encontra lá na Amendoim Store, www.amendoinstore.com.br. Já que tem pessoas que gostam de política aqui, vamos debater um pouco política, né? Haddad manda fazer auditoria nos salários dos servidores de São Paulo. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que vai fazer uma auditoria no salário dos servidores municipais. Para ele, a medida tem o objetivo de garantir o cumprimento da lei. O teto máximo na prefeitura é de 25.323. O Haddad, no caso o prefeito, recebe 24.100, porque não quis reajustar seu salário. A legislação proíbe que um servidor ganhe mais que o prefeito. Haddad assinará um acordo na Fundação Getúlio Vargas para que seja feita uma análise de toda a folha de pagamento do município. Faz muito tempo que não se faz uma revisão. Tem muitas incidências que precisam ser checadas. Vamos fazer uma auditoria sobre esse assunto na prefeitura. Professor, o que você acha dessa medida do Haddad, que vai mexer em muita gente lá na prefeitura? Mexe, todo mundo sabe que a administração pública tem os seus marajás, pessoas que trabalham no trabalho e colocam o paletó na cadeira e aparecem no ano seguinte. Todo mundo sabe, eu acho que o prefeito Haddad está certo, tem que avaliar mesmo. Acho que todo administrador deveria fazer isso. Marquinho, é um tema
Posso chamar de Marquinhos? Pode, Todo mundo chama de Marquinhos. todo mundo. É um tema complicado mexer com o servidor público? Com certeza, sabe, Gustavo, a gente que esteve na política aí por 8 anos, a gente pôde presenciar muitos fatos, como o Haddad está querendo aí deixar transparente e estar dentro da lei. Realmente ocorre de muitos servidores ganharem bem abaixo do que merece. Sim. E poucos servidores ganham muito e chega a ganhar até acima do prefeito. Então a gente acha injusto essa forma de salário de funcionários públicos, né? Augusto, vai causar algum prejuízo lá político para o Haddad fazer essas... Eu acredito que não, porque como o professor disse aí, tem muitos funcionários fantasmas, eu acho que na prefeitura de São Paulo, em qualquer lugar tem, no Brasil todos tem aí funcionários que ganham mais do que um trabalha mais, outro ganha menos, então acho que tem que ser feita justiça, tem que ser feito revisado, não só a Haddad, como todos os prefeitos do estado de São Paulo, do Brasil, tem que fazer uma revisão de servidores públicos aí, porque cria muita injustiça, gera muita hora extra, muitos encargos e acaba deixando alguns funcionários que realmente vestem a camisa, dão um suor, né? Principalmente na área da saúde, na educação, Sim. Acho que tem que ser revisado, que são as prioridades do município. Concorda, professor? Concordo totalmente. Alexandre, né? Augusto, desculpa, perdão. É verdade, em qualquer cidade acontece isso, tem as suas discrepâncias. Tem funcionário que nem aparece na prefeitura. A gente sabe. Em Tapetininga, por exemplo, teve uma pessoa que trabalha no setor que eu trabalho que recebeu 30 mil reais em dezembro. 30 mil reais. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso aí, infelizmente... Não sabe. Mas dá para conseguir encontrar esses gargalos, Marcos? Olha, cada secretaria, ela sabe ali, cada qual o quanto necessita do seu funcionário, o quanto necessita tanto do funcionário que trabalha bastante, que merece as suas gratificações e hora extra, e também sabe onde aperta o calo mesmo, onde tem muitas discrepâncias, né, como foi falado, de um setor para outro, né. A gente sabe realmente, por exemplo, na saúde, é triste, mas a gente vê um motorista de uma ambulância que sai daqui meia-noite e vai para Barretos, ele chega em Barretos 7 horas da manhã. Muitas vezes sai das 6 horas da tarde e chega meia-noite aqui. E de repente já tem viagem separada para o dia seguinte para ele viajar novamente. Então isso aí, como eu falei, a falta de valorização do profissional, sempre bati nisso na Câmara Municipal. Infelizmente muitos funcionários são refém das horas extras, né? Das diárias. E daí muitas vezes outros, como foi falado aqui, nem aparece para trabalhar e ganha mais porque tem gratificação, porque é cargo de comissão, né? Então essa diferença tem que acabar realmente. Os famosos laranjas. Tem muitos ainda que trabalham, mas a gente sabe que tem muitos que meio período é muito tempo trabalhado, né? Augusto, você é a favor de 70% de cargos em comissão para áreas de direção de uma prefeitura? Não. Se fosse numa área de educação, da saúde, tudo bem. Vou explicar melhor. Aqui em Tapetininga, antes era 30% a lei que determinava. Os cargos de direção eram ocupados por comissionados em 30% do total. A gestão anterior aumentou de 30% para 70%. Inverteu, né? Sou totalmente contrário. Isso aí... Você já tem os funcionários de carreira, tem os concursos, tem que valorizar quem faz concurso. Eu sou totalmente favorável. Eu acho que hoje uma prefeitura... Aí tem que ter um mínimo de cargos comissionados, secretários e alguns assessores próximos, ou tem que ser tudo concurso. Porque, veja bem, tem pessoas que vêm fazer um concurso em Itapetininga. Eles saem lá de Botucatu, lá de Campinas, de Bauru, daqui a pouco não preenche a vaga, coloca um cargo comissionado, e aquele cara que veio, sacrificou, fez um concurso, pagou sua taxa, às vezes nem tinha o dinheiro para pagar o lanche, o almoço, não foi chamado, e um cargo que tem uma cunha política, tem um amigo, tem um parente que é na política e consegue a vaga. Então acho que tem que valorizar quem faz o concurso, a seletivo, enfim, totalmente contrário cargo comissionado. Inclusive lá em Angatu tem um TAC do promotor que tem até o turbo para exoronar e parece que de 70 a 80 funcionários cargo comissionados, por causa que o sindicato andou reclamando que foi cortada a hora extra. Daí foi justificado que foi visto que tinha muito além cargo comissionado, além do permitido. Então, acho que tem em todos os lugares. Então, tem que ser revisto os cargos comissionados. Não sou contrário, tem que gerar emprego, mas, infelizmente, tem que dar valorização para quem faz o concurso. Professor, cargo comissionado é o cabidão?
Não, sabe? Rapaz, tá do PSDB mesmo? Não é do PSDB, ele é liderança regional da juventude do PSDB. Rapaz, que discurso mais... Estão mudando, eles estão mudando. Legal, gostei. Não, a gente tem que ter ideologia, independente de signo partidário. A gente tem que ter a ideologia, não é mesmo? O que é certo é certo. O que é errado é errado. Eu sou do partido certo. Entendeu? Se tem pessoas do PSDB que pensam o contrário, eu sou totalmente bate de frente. O que é certo é certo. Enfim, na política, hoje em dia, já sou descrente. O povo já é descrente. Então, por exemplo, imagina um jovem que nem eu, aí, daqui a pouco começa a apoiar aí essa descrença, o que vai acontecer? A juventude vai acabar falando, então não adianta nada, já começa errado. Então, a gente tem que mostrar o caminho certo. Não, bacana, gostei mesmo. Eu achei isso. Cargo comissionado, qualquer um entra, entendeu? Qualquer um. Você é o amigo, amante, todo mundo coloca quem for e que não há o menor critério, entendeu? Eu sou concursado, eu sou funcionário concursado, entendeu? Eu sei que nessa administração, não me dão para chefiar nem, sabe, de um cachorro, não me dão para chefiar um cachorro. Mas tudo bem, entendeu? Eu sei por questão ideológica, mas não é levado em consideração. E os cargos comissionados, Marquinhos? Nós quando estávamos na Câmara, na verdade, nós até aprovamos essa lei, né? Foi no nosso ano, se eu não estiver enganado. Na Câmara nós fizemos ao inverso. Na Câmara, quando houve aquela cassação de vereadores, isso lá atrás, em 2007, tinha 19 funcionários concursados e 21 comissionados. Aí houve a cassação dos vereadores, houve afastamento do pessoal, o Ministério Público também. Como se diz, se precisa de funcionário, tecnicamente você tem que abrir concurso público. E isso nós fizemos na Câmara lá quando eu estava como secretário, né? E nós abrimos concurso para preencher as vagas. Graças a Deus, as vagas foram preenchidas por pessoas competentes e por pessoas que realmente vestiram a camisa. Naquele momento de transição tão difícil, eles realmente desenvolveram o trabalho esperado. Já na prefeitura, quando a gente aprovou a lei, a gente via a grande dificuldade de ter um profissional qualificado para cada área. Principalmente a área, depois que eu assumi como secretário, era muito difícil, a área do meio ambiente. A gente fala tanto de meio ambiente, mas falta profissionais na área, né? E eu, como secretário, eu pude conseguir ainda trazer alguns funcionários de carreira para trabalhar na área ambiental. Porém, alguns técnicos você não tem dentro da área. Então, precisava ser criado cargos, para depois abrir concurso, para depois preencher por cargo de concursado. Eu vejo que a política em si, e também a parte administrativa política, ela caminha para isso. E isso, na minha opinião, realmente tem que funcionar dessa maneira. Você não pode ter mais do que 30% de funcionários em cargos de comissão de livre nomeação. Sim. Tá? Eu cheguei a falar na Câmara uma vez até, que quando nós fizemos a lei contra o nepotismo, nós pedimos até para brincar comigo lá, isso aí é utopia, Marquinhos, né? Eu falei, além do nepotismo de parentes, nós deveríamos criar uma lei contra o nepotismo político, porque é o que mais tem na política. Você não contrata o parente, porém você contrata vários cabos eleitorais filiados em vários partidos. Então, o nepotismo político é muito maior do que o nepotismo de parentes, né? Que o nepotismo vem, que é contratação de parentes mesmo, né? Então, eu brinquei, deveria existir a proibição, deveria existir o nepotismo político. A pessoa assume e daí ela começa a fazer a danada politicagem, que é diferente da política, né? E, infelizmente, muitos acabam entrando em cargos de comissão e fazendo a politicagem. Começa a perseguir politicamente quem é adversário. Isso para a cidade é péssimo, né? Muito ruim. Então eu vejo assim, a política está caminhando para isso, para que cada cargo seja preenchido com profissionais de carreira, concursados. Eu sou favorável que o cargo comissionado esteja o curso superior, de preferência aí, principalmente que vai tomar a direção. Tem técnico, curso superior, não é pegar um cara lá que pintou o muro, amigo do vereador, que trabalhou lá e coloca lá na prefeitura e acaba deixando os funcionários aí que já estão há 10, 20 anos ou 5, 6 anos, né, de concurso para trás aí, que a gente vê que tem bastante funcionários concursados que estão, realmente acabam ficando descontentes. Pô, ele vai lá, entra lá, ganha 10 mil. Eu que tô aqui faz 10 anos, ganho 2 mil reais, R$1.000, R$1.500. E daí como é que faz? Aquele cara vai dar risada na minha cara? É injustiça, é totalmente injustiça. A lei da ficha limpa foi revogada aqui? Não foi, né? Não sei. Aquela lei que não permitia quem tinha condenações por improbidade? Não. Mas enfim. Agora a lei é nacional, né?
Mas como cargo comissionado, aqui em Itapetininga tinha essa lei. No que eu saiba, não foi revogado, não. Nós deixamos a lei justamente. Então, Itapetininga ainda tem. Agora tem algumas cidades que não tem, ainda nomeiam pessoas com problemas na justiça. Então, mais ou menos isso. Vamos lá para a próxima notícia, antes da gente entrar em Itapetininga. Cabral, que é o governador do Rio de Janeiro, disse que não sai do Leblon e rejeita ajuda federal. O governador do Rio, estado aqui do nosso amigo professor José Roberto, que por isso que eu citei a notícia, Sérgio Cabral afirmou que não deixará sua residência na zona sul do Rio, mesmo diante dos protestos que têm ocorrido em frente ao seu prédio. O governador disse não considerar se mudar para a residência oficial do governo do estado, localizada no Palácio Laranjeiras, no bairro de mesmo nome, na zona sul da cidade. Em relação à minha residência, fizemos uma opção pela que já morávamos, no Leblon. Nesse momento, o Palácio Laranjeiras passa por reformas. Permaneço onde mora. Professor, o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro? Acontece que o senhor Sérgio Cabral ele é o típico governante do país de características fascistas. Tá? Ele é um cara que é envolvido em um monte de esquemas, o cara que tem envolvimento com empreiteiras como a Delta e o senhor Eike Batista, que é o ex-bilionário, né, sei lá o que ele é. Enfim, ele tem um monte de tramóias. Durante o período que o Rio de Janeiro foi eleito como sede da Olimpíada, final da Copa do Mundo, sede da Jornada Mundial da Juventude, ele fez obras faraônicas e todas superfaturadas. Tá? Removeu a aldeia Maracanã, que era uma aldeia indígena que ficava ao lado do estádio do Maracanã, removeu à força a comunidade da Vila Autódromo, que fica na área da Barra, da Tijuca, cometeu várias medidas antipopulares para remodelar a cidade, tá? E reforçando a sua relação direta com o senhor Eike Batista e a empreiteira Delta. Tá? A população está cobrando isso. E ele se encastelou lá no Leblon, né? Que é um bairro média alta. Média alta não, altíssima. É o metro quadrado mais caro da América. Entendeu? Ele se brindou lá, né? Daqui não sai, daqui ninguém me tira. E o povo tá fazendo do Leblon um favelão na rua. Você viu? Exato. Eu tenho um post do Facebook hoje, assim, mostrando o Leblon todo cortado, a rua dele toda fechada pela polícia, né? Nós estamos protegendo o bandido, né? E é mesmo, entendeu? O verdadeiro bandido está protegido, entendeu? Ele tem que ser responsabilizado mesmo. Aí ele manda o seu cachorro administrado lá, o coronel da polícia, não, porque são baderneiros, que não sei o quê. Baderneiro, a polícia deveria responder, por exemplo, que o pedreiro lá na Rocinha, no último confronto, o pedreiro, ele desapareceu, o pedreiro Amarildo. Isso a polícia tem que dar conta, entendeu? É muito mais grave sumir com uma pessoa, desaparecer com uma pessoa, do que quebrar umas vitrines, por exemplo, coitadinho do Itaú, quebraram a vitrine do Itaú. Nossa. Mas que essas manifestações que acontecem no Brasil inteiro, até algumas mais pesadas e mais intensas, é difícil ser político hoje em dia? Tornou-se difícil ser, porque antes era uma maravilha. Olha, político desonesto, com certeza. Político honesto não tem problema. Não, mas justamente aí que tá. Político honesto a gente vê que ninguém corre atrás de político honesto para protestar nem nada, né? Claro. Vamos pensar assim, a honestidade, infelizmente, tá rara no Brasil. Dentro da política, dentro do comércio, dentro da polícia, dentro... Você vai em qualquer lugar hoje. Em qualquer setor hoje tá raro. Hoje, o honesto é raro. Então você vê uma notícia que vira manchete nacional de uma pessoa que achou uma mala com dólar no aeroporto e devolveu. Pô, isso aí deveria ser a coisa mais normal que existe. Não, isso aí vira notícia nacional. Por quê? Porque é raro. Então, infelizmente, a gente vê que chegou no ponto que chegou justamente pela falta de honestidade. Pela ética na política. Pela ética na política. Não só na política, né? Porque hoje tá geral. Mas né? o povo se espelha no político, porque por causa dessa velha fama de roubo, desvio, corrupção. A fama que eles mesmos, eles fizeram. Ele criou, né? Eles mesmos fizeram. Entendeu? Então, começou por aí, né? Começou por aí. Então, quer dizer, além daí, tem empresas que para fazer obras, seja ela para uma construtora que faz uma obra particular também, sim, tem comprador que quer levar vantagem. Claro. Dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa. Ele já trabalha na empresa, ele tem salário na empresa e ele quer levar vantagem por estar comprando da empresa A, B ou C. Então, não precisa ser no órgão público, não precisa ser na política.
Entendeu? Então, infelizmente, está levando a isso. Agora, está na hora, eu falo sempre assim, né? O futuro do Brasil é o quê? É os jovens. Que eles venham muito melhor do que nós. Que eles venham com essa cobrança de ética e de honestidade, mas que eles pratiquem essa ética e que eles pratiquem essa honestidade. Foi o que eu acabei de falar aqui, de ideologia, de dependendo de sigla partidária. A gente que é jovem, por exemplo, vocês também são jovens. Tem que seguir esse legado, entendeu? Tem que seguir, tem que corrigir essa ética na política, que principalmente que não pode seguir o que está vindo acontecendo. As manifestações na rua, que o povo falou, é a juventude. Sim. É o futuro do Brasil, é o futuro daqui 5, 10 anos. Mas aí eu pergunto para você, por exemplo, precisa existir uma lei que o jovem, se ele beber numa balada, ele não pode dirigir? Precisa existir lei? Ele vai pegar um carro, eu sempre falei isso na Câmara, um carro pilotado por maus elementos é pior do que uma arma. Porque uma arma ele pode dar 6 tiros e errar 5, acerta um. Um carro ele pode pegar num ponto de ônibus 12 pessoas, 13 pessoas e matar várias. Então, o jovem que hoje está nas ruas, ele está apto e preparado para daqui para frente cumprir o que ele está exigindo? Então, é isso que nós precisamos colocar na cabeça dos jovens, criar o futuro do Brasil. Estamos passando por um momento de mudança, mas nós devemos assumir essa exigência de mudança a partir de casa. Da lanchonete que a gente tomou uma cervejinha, quem toma, eu não bebo, graças a Deus não bebo nada. Mas e aquele que gosta de tomar uma cervejinha, ele está parando de dirigir? Não. Então, peraí, a honestidade, a ética tem que vir de casa, do comércio, da política, no geral. A família. Não existe meio ético, né? Não posso cobrar ética se eu furo fila. Exatamente. Não existe. Sou 90% ético. Meio virgem, meio grávida, meio gay, não tem. Professor, alguma... Concorda em gênero, número? Concordo totalmente. Eu acho que... Eu não, sinceramente, eu sou cientista social, cientista político e tal. Eu tô querendo enxergar ainda o que está sendo feito para essa juventude. Eu acho que a gente tem que ter um olhar muito atento. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando meus conterrâneos estão na rua, todo dia agora, entendeu? Eles estão cobrando. O governo do estado do Rio de Janeiro não satisfaz o povo. O povo está descontente, a juventude especialmente está descontente. Estou demonstrando isso. Sábado passado teve um casamento da neta da pessoa que é responsável pelo sistema de transporte público, que é um caos, uma porcaria, os ônibus sujos, imundos, acabados, inseguros e tudo mais. E a pessoa foi casar numa igreja, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que é a igreja das mais bonitas do estado do Rio, e a recepção ia ser no Copacabana Palace, né? E as pessoas foram para frente do Copacabana Palace se manifestar, cara. Isso é muito simbólico, é a queda da Bastilha, sabe? É muito simbólico a população indo e mostrando para a alta burguesia, dentro da cidade, do país mesmo, que estamos descontentes. A solução está chegando, né? Ano que vem tem eleição, o povo tem que decidir, é que eu sempre falo por aí, por onde eu passo, vai ter 2 opções. A população ou vota no Novo ou ele vota branco e nulo. Eu acredito que ninguém vai enfrentar uma fila e vai esperar por 4 anos para votar em branco e nulo. Então acho que os candidatos novos, de nomes novos, que vêm apresentando algum trabalho social, enfim, eu acho que vai ter uma grande chance nessa próxima eleição. Maravilha, vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. E aí, tá aí, tudo bem? Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. A Catedral de Itapetininga faz parte da história do nosso povo. Esse belo templo foi construído por nossos pais,
nossos antepassados. E hoje nós podemos fazer parte desta história. Queremos então restaurar este belo templo, para que por muitos anos continue servindo, para aqui se realizar então o encontro do divino com o humano. Nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com a sua colaboração. Queremos fazer com que este templo possa servir para nossos filhos, nossas famílias, para que aqui então muitas pessoas possam realizar aqui o seu encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos da sua colaboração. Ajude-nos a restaurar a nossa catedral. A gente ama mudar com você. Toda esquina. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática. Voltamos Tapetininga com o Jornal Cidade Livre, hoje com os nossos amigos aqui, o Augusto Abdelnur, o professor José Roberto, e com o Marcos Nanini, conhecido como Marquinho Nanini, né, Marquinho? Eita, maravilha. Sexta-feira, dia de Correio de Tapetininga, nós vamos debater aqui as notícias, porque hoje, porque hoje o programa vai acabar um pouquinho mais cedo, graças à missa que acontecerá lá na Catedral e será transmitida ao vivo, e vocês verão o nosso amigo Lalo, que por sinal é aniversário dele hoje, entregando a hóstia sagrada, porque é ministro da Eucaristia. Feliz aniversário pro Lalo, aqui o nosso diretor da TVI. Parabéns, Lalo, por mais um ano de vida e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Hoje eu liguei para ele e falou que já está na metade da vida, está fazendo 41 anos. Nossa, tá chegando lá. Está fazendo cálculos já. Pesquisa aponta que gestão de Fiore recebe nota 4,4. Após 6 meses de governo, a gestão de Fiore obteve nota 4,4 numa escala de 0 a 10. O levantamento feito pelo Instituto Infocorreio apontou que a administração municipal é ótima para 2% da população, boa para 11%, regular para 38%. No entanto, a gestão tucana é ruim para 23% e péssima para 21%. 5% não souberam responder. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Correio de Tapetininga e ouviu 400 moradores maiores de 16 anos e eleitores de Tapetininga entre os dias 8 a 12 de julho. Foram sorteados 40 setores censitários do IBGE 2010. Marcos Nanini, e esse resultado aí, o que você achou? Surpreendente, não tão surpreendente? Na verdade, se a gente analisar por estar início de gestão, já era de se esperar, né? A gente sabe que início de gestão, toda essa transição, realmente não continua todas as obras que estavam vindo, né? Então, acaba deixando o povo descontente. Então, a gente já imaginava assim. Eu sempre pergunto para mim, o que você está achando? Eu falo, espero um ano. Daqui a um ano a gente vai poder dizer como a gente acha, porque 6 meses praticamente está conhecendo como funciona o órgão público, né? Então, já era de se esperar um resultado desse, mas eu acho aí que daqui para frente a tendência é melhorar. Virão obras, virão novos serviços, né? O que a gente espera é que não se perca obras, serviços e projetos, né? Que já estavam em andamento e que se pare em definitivo. Que é o caso da UPA, né? Infelizmente a gente acabou perdendo. Então isso eu acho que conta muito ponto nessa nota aí, viu? Augusto, essa nota aqui, o que o Di Fiore vai ter que pensar nisso? Bom, primeiramente eu acredito que ele como gestor aí público na frente da Tapetininga, esta nota é muito cedo ainda para avaliar esta pontuação. Acredito que vai ter que rever aí os cargos de chefia, quem está à frente dos setores, ver aonde está tendo problema, dificuldade, enfim. Ele está trabalhando em cima de um orçamento da gestão anterior. Então ele está conhecendo a casa, conhecendo as necessidades da população. Acho que essa nota pegou bastante na área da saúde, aí com os problemas que teve no hospital regional. E às vezes o pessoal acaba levando muito em consideração, achando que o prefeito está indo mal por causa da questão da saúde.
Enfim, 6 meses é muito pouco tempo para ser avaliado aí a gestão de Fiore, mas eu acredito que ele vai ter que rever aí seu secretariado, se estão indo bem em 6 meses, o que fizeram, o que apresentaram, o vice também, enfim, no geral, no contexto, os servidores públicos municipais, aquele reajuste que tem que ser feito, acho que também tem que ser melhorado, que conta bastante, que hoje uma máquina administrativa, uma prefeitura, ela só funciona se tiver os servidores, a maioria do seu lado, contente, que é o carro-chefe hoje do político. Não adianta nada ele ser bom administrador, estar sentado na melhor cadeira, na melhor caneta para despachar, sendo que não tem os funcionários. Principalmente aquele que levanta todo dia da sua casa para coletar o lixo, aquele que vai no posto de saúde, aquele que vai na escola. Enfim, não é os abajuladores que vão fazer ele ser um bom prefeito. São aqueles funcionários que realmente trabalham. Então, tem que ser revisto essas pessoas que levam o carro-chefe da administração pública. Então, está faltando ouvir o clamor da população, ouvir, fazer reuniões de bairros, explicar para a população o que está acontecendo, explicar para o povo de cada bairro o que está acontecendo. Esse dia eu vi aqui na TVI uma senhora lá dos predinhos aqui protestando, reclamando. Sempre eu vejo nas redes sociais, tenho bastante amigos, amigas de Itapetininga, eu não sou de Itapetininga, eu vejo que reclamam, falta uma ouvidoria na prefeitura, se tem, não sei se funciona. Tem que ter essa ouvidoria, tem que dar uma resposta para a população. Não adianta maquiar em Facebook, em site de prefeitura. Isso aí o povo não cai mais nesta... Ninguém mais é bobo hoje. Hoje todo mundo tem Facebook, tem internet, tem e-mail. Então tem que rever todos esses conceitos aí da administração. Enfim, tem que dar um desconto para o Fiore, porque ele está vindo do orçamento do Ramalho também, que é um orçamento lá de trás. Então, acredito que ele está ajustando a casa e só a partir do ano que vem que vai poder ser feita uma nova avaliação para ver se realmente está caminhando. Agora, se chegar no ano que vem, no mês de janeiro, e tiver uma nota 10 de 4.4, daí ele vai ter que rever bastante coisa. Muda totalmente o quadro aí de uma prefeitura. Eu falo porque trabalhei lá na frente da prefeitura de Angatu por 4 anos. E não é fácil, viu, entrar lá sem conhecer nada, não saber onde fica tal coisa, tal documento, e funcionário que é de outro partido persegue, esconde documento, enfim, é aquela mania de perseguição. Então, ainda mais ele que tem dois secretários que é de fora, não são daqui de Itapetininga, são 2, né, o Barquete e o Luiz Paulo de Tatuí. Enfim, então acho que dificulta também um pouco para conhecer um pouco a casa, a cidade, a parte administrativa. Enfim, e delegar mais funções. Eu vejo aí, tenho conversado com algumas pessoas que são ligados, que às vezes ele acaba isolando algumas pessoas. E tem que delegar mais as funções, senão ele vai administrar para ele só, não vai administrar para o povo. Professor, foi eleito aí de Fiore no ano passado, final do ano passado, e agora, quase um ano depois, menos de um ano depois, tem a desaprovação aí da grande maioria da população. Se somar aqui regular, ruim e péssimo, que estou lendo no jornal, ultrapassa aí 79% quase da população. Como explicar? Olha, antes de começar uma análise mais pormenorizada, mais detalhada, deixar bem claro que a gente torce para que a administração dele dê certo. A gente mora em Itapetininga, não sou natural daqui, mas eu moro aqui há 5 anos, tenho muito afeto pela cidade, eu torço para que dê certo. Tá? Eu sou funcionário público municipal. Então, a minha vontade é que dê certo. Só que ele, sinceramente, ele não governou para o povo. Ainda não, o clamor popular, não ouviu o clamor popular. Ele só ouviu o clamor, por exemplo, daqueles que estão mais perto dele, dos secretários municipais, por exemplo, que deu o maior aumento da história, de 37%, retroativo a janeiro. Tá? Enquanto isso, o funcionário público, que é como você falou, é aquele que toca a cidade, né? Aquele que coleta... É ele que é o carro-chefe da cidade. Exatamente. Não é o cara que está bajulando o prefeito. Exatamente. Ali, que ele vai acordar às 6 horas da manhã, vai pegar uma vassoura, vai varrer aquela vila, determinado bairro, vai deixar limpo a frente da sua casa, vai lá atender o banheiro público, vai lá na escola, dar aula. 7 horas da manhã, 7 horas tá lá com giz na mão. Na mão. Enfim, e não é. Essas pessoas não são ouvidas. E várias outras medidas antipopulares, por exemplo, como o corte do dinheiro da verba do carnaval, alegava-se que ia para a saúde. Que saúde? Que saúde? Para onde foi esse dinheiro? Ninguém dá conta. Entendeu? O corte do cartão alimentação dos aposentados, uma maldade. Eu fui ao supermercado e eu vi uma senhora
aposentada chorando porque o cartão não tinha saldo. Entendeu? Agora, outra maldade, uma desumanidade, que o abono salarial de R$150 não vai ser dado para os licenciados médicos. Às vezes o funcionário está doente. A merendeira, por exemplo. Você não tem ideia, mas as pessoas, é que o administrador disse, sabe o que é o trabalho da merendeira escolar? Que ela tem que pegar uma panela cheia de comida, uma panela enorme, cheia de comida, um esforço. Todas são mulheres. Sabe que hora entra uma merendeira hoje numa cozinha piloto? 3 horas da manhã. 4 horas da manhã para preparar a alimentação das crianças. Exato. 3 horas da manhã. Falo, por exemplo, em Angatuba. Tem funcionário. Imagina, Angatuba é uma cidade pequena. Você imagina Itapetininga. 3 horas da manhã entra uma merendeira para preparar a alimentação. E aí uma pessoa como essa, uma merendeira que é destratada, um professor, um auxiliar de educação que ganha salário mínimo para trabalhar 40 horas por semana, o coletor de lixo, ele é perguntado, o Infocorreio pergunta para ele, o que você acha da administração de Fiore? Esse cara vai falar bem? Esse cara vai falar bem? Sendo que ele sabe, e o povo não é idiota, as pessoas são tratadas como idiotas, mas não são idiotas. Entendeu? Ele sabe que o secretário ganha R$11 mil. Entendeu? Às vezes o secretário, aquela questão da comissão, o cara não conhece Itapetininga, entendeu? E aí ele vai, é indicado, entendeu? Às vezes até por outros problemas, que ele perdeu a eleição e tem outras questões na sua cidade, ele é removido para cá por questões partidárias, entendeu? Então, não tem como ser positivo. Acho que tem 4,4 muito. Entendeu? Se fosse meu aluno, daria menos nota para ele. A nota seria menor. A questão orçamentária que vocês colocaram... Agora ficou pesado, hein? Se fosse o Zé o avaliador, estaria perdido. O aluno seria uma nota menos gabaritada. O que acontece? Isso aqui é quase um 5. É quase a média é muito. O que acontece? Esse cara tem que começar a pensar no povo. O povo elegeu ele, tá? Pensa, você, com certeza, você é muito bem assessorado, você pegou o seu mapa de votação, tá, ok? Quem votou em você foram as pessoas mais pobres, das regiões periféricas, Vila Prado, Taboãozinho e tal. E aí você governa não para eles, governa para o outro. Não pode ser. Tem que pensar no povo, nas questões do povo. Aí chega a questão da saúde, coloca um instituto lá que ninguém nunca ouviu falar, que não tinha site, não tinha nada. Entendeu? Aí ele sai, briga lá e tal, teve até pancadaria. Aí, em vez da prefeitura, não, beleza, não dá certo o OAS. Vai ser sempre isso, terceirização, precarização do trabalho, ok? Não, você coloca outra empresa, outra OAS, pode ser. Eu vejo assim, refere-se também, essa nota refere-se também, realmente como foi falado aqui, a respeito de saúde. Porque a campanha do Di Fiore, ele enfatizou bastante que ele, sendo eleito, o governador estaria do lado dele e resolveria o problema de saúde de Itapetininga. Agora, o problema da saúde de Itapetininga, na verdade, não é de hoje, não é de ontem. Vem lá de trás, quando a antiga Santa Casa precisava de pouco auxílio, até perto do que é hoje, para continuar sobrevivendo. E no fim, naquela época que a Santa Casa poderia sobreviver como Santa Casa, o ex-prefeito Ricardo Barbará, ele fez a intervenção no hospital. E o governador, Geraldo Alckmin, veio até Itapetininga e falou que Itapetininga teria um regional. Esse aí foi o grande problema. Porque daí, a partir daquele instante, Itapetininga começou a sonhar com um hospital regional e que, de fato, até hoje não veio. E que o município vai conseguir manter um hospital regional? Nenhum. Se você pegar os grandes hospitais do estado de São Paulo, todos eles são mantidos pelo estado, junto com a Universidade de Medicina juntos, que senão não consegue tocar. Você pega a Unesp de Botucatu, é uma potência. Mas tire a faculdade... Botucatu eu estive com o prefeito faz 2 domingos atrás, João Cury, ele vai inaugurar mais 2 hospitais agora, até o final do ano lá, Botucatu. Tem médico para trabalhar, tem profissional. Agora, mas a saúde lá é fantástica. Mas a saúde como lá... você vai pegar e vai colocar e transformar uma Santa Casa, vamos pensar pequeno. Primeiro, a questão no centro da cidade. Você vai transformar num hospital regional que vai atender quantas cidades da região? Quase 500 mil habitantes. Aonde vai estacionar o ônibus que vai chegar nesse hospital regional? Aonde vai estacionar os carros dessas pessoas que chegam, sendo que nem para nós em Itapetininga tem esse local, mas para estacionar. Então, regional, esse sempre bati na Câmara, deveria ser, o Estado tinha, tá saindo a escola técnica estadual lá na Chapadinha, por que não lá um hospital regional onde o Estado tem 7 alqueires de terra
E lá tem espaço para fazer amplo estacionamento, fazer uma universidade de medicina para tocar um hospital para atender 500 mil habitantes. Né? Mas ele prometeu trazer uma unidade da Unesp para cá. Então, né? exatamente. Então, por que não pensar grande e pensar que lá deveria ser um hospital regional, né? Na Chapadinha? Então, é lógico, a nota aí muito refere-se à saúde. E, infelizmente, a saúde foi o que eu falei. É um problema de Itapetininga. Foi o reflexo da pesquisa, é a saúde. Ele disse na entrevista dos 100 dias que o problema da saúde não era dinheiro, era gestão. Mas não é só a gestão. Você concorda? Olha, eu concordo em partes. Tá? Por quê? Porque na época que o problema realmente, vamos dizer assim, que era a falta do dinheiro, que era a antiga Santa Casa, por causa de 50 mil reais, a Irmandade não conseguiu tocar a Santa Casa, que na época o município repassava para a Santa Casa 90 mil reais por mês, e eles pediram aumento para 150 mil por mês, que conseguiria tocar como Irmandade Santa Casa. Então, lá atrás faltou 60 mil reais, não podia ajudar, e de repente o município está ajudando com 1 milhão de reais. O governo federal 1 milhão, de repente o Estado 600 mil. Então, realmente dinheiro hoje pode ter se todos conseguirem cumprir, honrar seus compromissos de repasse. Agora, da mesma forma que veio o Instituto Vart, né? Chegou e não ficou, qual outro vai assumir? Será, na minha opinião, São Camilo poderia ser uma das melhores instituições para tocar o hospital, em questão de gestão, porém, será que eles vão analisar que esse dinheiro é o suficiente para atender 500 mil habitantes? Porque não pode analisar só Itapetininga. Se analisar só Itapetininga, dá. Mas se analisar a nível regional? Então, eu sou capaz de apostar que se eles verem que não dá e não vai ter mais dinheiro, eles não vêm. Eles não vêm. Entendeu? Então, é problema de gestão. Foi firmado já um contrato com o São Camilo, não foi? Emergencial, né? Mas é o que eles vão ver se dá para tocar ou não. Eles vão fazer um emergencial. Lógico que não. Eles vão fazer um emergencial e vão ver até onde eles vão conseguir chegar. Se ele conseguir continuar, eles vão fazer mais um emergencial. Isso aí não tenha dúvida. Eles vão trabalhar em cima do emergencial para ver o dinheiro que tem para gastar, as verbas que tem, enfim, para conseguir ver se consegue tocar. Enquanto não estadualizar, não tem como resolver. Tem que estadualizar. É do partido. Você concorda com o Marquinhos que essa nota aqui, nota média 4,4 aqui, os 44% da população que dizem que ele não que é ruim ou péssimo a gestão dele, é por causa da saúde? Não acredito que seja só pela saúde. Não só. Principalmente. A maioria é saúde. Principalmente. Mas a questão é que... Você vê o protesto lá do Rexam, que teve lá no distrito do Rexam, perto de Angatuba. Eles interditaram a rodovia, a entrada do Rexam, mas o que eles estavam reivindicando? Médicos. Então, não a maioria é saúde hoje. Mas também não só. Por exemplo, a questão do marginal dos cavalos. O Rexam que está querendo passar para Angatuba agora, sabia? Tem todos os atos afirmativos, né? O Rexam precisava eles pensar, eu já conversei várias vezes com os moradores lá. Emancipação. O Rexam se emancipar lá, ele tem a Citrovita lá, ele tem a Grande Alvorada, a Fibra, ele pode se transformar numa cidade mais rica, assim, em percentual, do que Itapetininga. Por causa dessa mesma questão da Olambra. Deles pode ser maior do que a cidade. Olambra 2 e Paranapanema é a mesma coisa. Exatamente. Olambra é bem mais forte. Hoje, se a Olambra emancipar, cá o Paranapanema, praticamente, em termos... Falha cidade. Só complementando, simplesmente pela saúde, ok. Mas não só, o motorista que passa pela Marginal dos Cavalos, ele não vai falar bem da prefeitura. Exatamente. Entendeu? A pessoa que tem um filho estudando em alguma escola, das duas escolas que tem problemas estruturais da prefeitura, tudo bem, foi construída, inaugurada na outra administração. Só que não há obras, por exemplo, de reparo. Parece que agora começou uma obra de reparo numa das unidades. Estão dando problema estrutural. O esporte também, eu vejo aí. O ginásio Mário Carlos fechado. Isso dava para ele fazer. Centro Cultural fechado. Isso dava para fazer. Isso não é herança de outra administração. Ele poderia fazer. Você pode ver também a questão, por exemplo, da falta de profissional. A gente vê que está faltando profissional em todas as áreas, principalmente na educação. Mas o professor... Não tem nenhuma previsão de concurso aberto? Não se falou? Parece que vai ter um concurso para PEB1, que é o primeiro ciclo. Substituto. Só que não vai resolver. É porque, de novo, batendo naquela minha tecla eterna, né? Professor em Itapetininga, R$ 8,50 por hora aula. Não vai, pode fazer 50 concursos que as pessoas vão entrar e vão exonerar, Entendeu? A gente acabou de perder uma colega, sabe, super capacitada e porque ela ganha mal, ela foi resolver, vou tocar minha vida, fazer mestrado, muito certo, Imagine para os pais que chegaram lá na Maria Cecília, no Jardim Fogaça, levar as crianças na escola e saber que não tinha professor, tiver que levar as crianças embora de volta para casa, né? Então isso aí
pode ter certeza, isso aí vai refletir na nota. Com certeza. Eu sempre falei assim, na política também é igual. No comércio, quando você perde um cliente, você não perde um cliente, você perde 10. Porque para sair falando do teu comércio, a pessoa sempre aumenta, espalha. Né? Sempre aumenta um pouquinho, assim. sempre aumenta. Na política não é diferente. Se você não foi, você disse um não para alguém que ele ficou descontente, ele vai falar para mais 10 pessoas. Agora, se você atendeu bem, você não fez mais do que sua obrigação. E não adianta você falar para ele, não adianta você falar para ele o não agora e a eleição daqui 4 anos. Daqui 2 anos, você vai lá e manda a pessoa oferecer um auxílio para o Marquinhos Nanini, que, vamos dizer, que é um eleitor, um cara formador de opinião, tem um eleitorado, foi vereador, foi candidato a vice. Ele não vai contentar você, porque o primeiro não é a primeira impressão que fica. Então não adianta nada. O que ele faz para você agora, depois ele quer consertar lá na frente, jamais vai mudar a opinião. Ele pode ajudar, o cara vai pegar ajuda, enfim, o benefício, mas jamais ele vai concordar, porque lá atrás ficou marcado aquele não para ele. Professor, e essa nota aqui pode gerar uma crise interna? Eu acho que nesse momento eles devem estar conversando entre eles lá. Entendeu? Pensar, vamos, gente, legal, vamos começar a trabalhar pro povão que tá ruim. Entendeu? 6 meses, já queimamos a gordura eleitoral. Tá? Todo o candidato que quando é eleito, ele tem uma gordura, sabe? A população, não, a população tá comigo, vou dar um crédito. Só que ele já queimou essa gordura. Entendeu? Agora ele tem que começar a trabalhar mesmo, entendeu? Não só pros deles, pros assessores, secretários, trabalhar pro povo mesmo, é importante. Marquinhos, esses 13% aqui, ó, de ótimo e bom, viram o quê? Que obra que você, ou que realização que ele fez, que você fala, pô, isso Olha, é um início bom de mandato? Eu acho até assim, ótimo e bom a gente poder estar falando hoje. Meio difícil até dizer, de repente pode ser um funcionário que ficou contente com esse aumento, né? É difícil a gente até dizer, porque... Você diz que tá bom, hein? a gente vê assim uma parcela muito grande. Como eu falei, a nota de reprovação a gente já esperava, já sabia que poderia sair isso. Mas é o que eu falei, os 6 primeiros meses, não adianta você fazer uma análise. É os 12 primeiros meses que você vai ter uma análise real de como está a situação. Eu falei, daqui para frente, eu acredito que essa nota vai subir, tende a subir. Por quê? Porque daqui para frente começa a sair bastante serviço. Mas você vê algo bom? Entendeu? É difícil a gente... É a esperança do poupa-tempo. Né? É a esperança do poupa-tempo. A esperança, poupa-tempo. A esperança também de ter o apoio do governo do estado, porque isso aí... Mas o governo está disposto a apoiar, é do partido, do PSDB. Mas aí que tá. O governador agora deu verbo para 490 municípios agora, quarta-feira assinou lá. Inclusive de Fiore estava lá, em São Paulo. Quando o governador veio aqui anunciar o hospital regional, que no ano seguinte estaria estadualizado. E isso aí o povo está esperando faz 10 anos do Alckmin. Entendeu? Exatamente. Então, o povo está esperando isso. Sabe que no comércio, sabe até o que eu ouvi? Eu falei, mas isso a gente sabe que não vai acontecer. Na campanha política foi falado de transporte coletivo. Sim. Transporte coletivo com ar-condicionado. Verdade. Muito bem. Não foi falado? Então, muito o povo, esses aí de bom e ótimo, podem estar na expectativa que isso vá acontecer. Então, pode estar aí também esse bom e ótimo. Como eu falei, daqui para frente eu acredito que essa nota vai subir. Por quê? Porque começa aí o serviço. Tem que sair, né? 6 meses você sabe como que funciona, o processo licitatório é demorado. O processo burocrático é o que mais complica no político, a população acaba não entendendo, às vezes, um serviço emergencial. Exatamente, mas eu vejo assim, o que refletiu essa nota aí de queda também foi o que o professor lembrou bem, marginal. Você tem um recurso aprovado, o BNDES, você não poderia perder um recurso aprovado, faz a primeira etapa e já faz o projeto da segunda e já manda para liberar o restante. Eu ainda vejo assim, pelo que eu conheço, assim, pelo que eu conversei com alguns técnicos da área, ninguém falou em terminar o anel viário de Itapetininga. Se falou em recapeamento de marginal. Recapeamento de marginal é absurdo. Vai gastar 6 milhões, vai gastar 10 milhões e não vai resolver. Daqui 4 anos está igual. Enquanto não terminar o anel viário. Se você não desviar o trânsito que vem de Guareí, que desvia do pedágio, desviando para sair na Olavo Setúbal, para sair na Raposo Tavares, você vai continuar com o problema de fluxo de veículos pesados na Marginal dos Cavalos. Entrando ali pela Vila Máximo, saindo na 5 de novembro. Isso, na minha opinião, já deveria ser proibido o trânsito de caminhão pesado ali, mas daí eles vão sair por onde? Sendo que se eles saírem ali pela Valdomiro de Carvalho,
na Vila Regina, eles têm um pontilhão que não passa caminhão alto. Então, é gastar dinheiro público numa obra que daqui 4, 5 anos vai ter que fazer ela inteira novamente. Então, o anel viário tem que terminar, de desviar aquele trânsito pesado, saindo da Marginal dos Cavalos na Olavo-Setúbal, para você poder fazer inteira aqui a Marginal dos Cavalos, para ela ter uma duração muito maior. Do PSDB, pra gente acabar o programa, qual a influência do Sempre só pro PSDB, né? Eu não vou vir mais aqui. Eu não vou vir mais aqui. Ó, pergunta ao rapaz do PSDB o quanto o partido tem de influência e interferência no mandato do Di. Acho que faltou Di Fiore. Obrigado, André. Valeu. Do Di Fiore. Bom, enfim... Ele economizou, né? Enfim, a influência, o governador do estado é do lado de Fiore, a bancada de deputados, hoje a maioria na Assembleia é do lado do governador. Enfim, o de Fiore teve quarta-feira, salvo se eu estiver errado, no Palácio do Governo, assinando alguns recursos, como o Marquinhos disse, as obras vão começar a aparecer. O governo do estado está disposto a ajudar Itapetininga e a região, inclusive Angatuba anda ajudando, Lambari, Sarapuí, Campina do Monte Alegre, Guareí, enfim, foram inúmeros recursos que foram assinados. Enfim, só não depende do governo, do PSDB, uma administração, depende da equipe dele, dos assessores, do vice que está com ele também. Então, o governo também não tem como chegar aqui e interferir numa administração. O dono da caneta é o de Fiore. Ele é do PSDB, o PSDB está de portas abertas. Tem o senador Luiz Nunes lá em Brasília, inclusive o de Fiore esteve em Brasília na marcha dos prefeitos, eu fiquei sabendo, ele estava lá em Brasília também. Enfim, eu acredito que o PSDB vai saber dessa pesquisa, vai chamar ele para querer saber o que está acontecendo. Chama na chincha mesmo? Não chama na chincha, vai chamar ele, porque chega no Palácio do Governo uma pesquisa dessa, porque chega. O Alckmin quer ser reeleito. Claro, com certeza. Você acha que amanhã o governador vai sair na Lambari? Você acha que não vai ter um engraçadinho lá que não vai lá falar, aí, governador? O prefeito do PSDB? Lógico que o governador. Aqui em Itapetininga, o Alckmin caiu de 68% para 38%. Mas Itapetininga só tem petista. Nunca o PT ganhou em Itapetininga? Verdade. Eu cheguei a falar, infelizmente, mas por a verdade, eu cheguei a falar isso na Câmara. O porque... Lula, nas duas, nunca ganhou. Não é? Sabe o que refletiu? O que refletiu? Essa pesquisa 4.4. Viu? Mas sabe... E tem esse protesto nas ruas também. Dilma teve 20%. Eu 20%? falei isso. 38%. Vários deputados do PT ajudaram muito Itapetininga nos últimos anos. A votação deles, até o Itapetininga tem débito com eles, viu? Tem uma dívida muito grande, porque o Arlindo Chinaga ajudou muito, a Yara ajudou muito. E você vai ver a votação deles. Agora também tem que ver também se o prefeito se ele está indo pedir o recurso. O PSDB está lá aberto para conversa, para diálogo. O governador, com certeza, a Casa Civil, o Edson Aparecido é amigo do Di Fiore, que é o chefe da Casa Civil. O Edson Aparecido sempre ajudou bem essa ideia. Então, o Edson Aparecido sempre foi amigo de... Vamos deixar passar a missa aí, senão a gente vai ficar debatendo aqui a semana inteira. Professor, de 0 a 10 a nota pro Di Fiore, pra gente ver aqui, fazer o nosso cálculo da média. Com carinho, 2. Marquinhos. Bom, a população votou o que aí? Eu acompanho a população. É um 4, você dá quanto? Eu vou dar 5, para não desmerecer. 5, 9 com 2 dá 11 dividido por 3, deu menos. Deu menos que 3,8, né? Deu menos. Aqui no jornal teve 3,8. Maravilha, esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Fiquem com Deus, com a missa aí lá na Catedral. Semana que vem a gente volta para debater essas questões aqui do prefeito de Fiore. Também tem as questões que eu tinha dito aqui, tem a aprovação da Dilma, do Alckmin. Vamos ver esse panorama aí, o que vai acontecer. Até segunda-feira, um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus e agora a missa transmitida ao vivo pela TVI. E parabéns novamente ao Lalo pelo aniversário. Até segunda. Cidade Livre. Apoio Cultural. Itapê Pneus. Desde 1940.